matérias especiais sobre como os finalistas do Campeonato Mineiro vão administrar essas competições internacionais, tem logística de viagem para as duas equipes, mas vamos entender as viagens que serão feitas. Vocês não conseguem, né? O outro está lá xingando o Toledo, que o Toledo está no telefone. As viagens que serão feitas, teve sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. Vamos começar com o sorteio da Liberta. E será que agradou o lado atleticano? Bom, na verdade, não existe vida fácil, né? Numa Libertadores onde somente os principais clubes de cada país disputam, né? É um grupo complicado, um grupo com adversários tradicionais aí, né? E que tem muita força em seus domínios, né? E também de uma equipe que vem numa evolução, no futebol que vem em evolução, no caso do futebol venezuelano. Entendo que é um grupo difícil, mas tem um grupo, né, que se a gente conseguir encaixar um bom futebol, ter um bom nível de performance, a gente tem todas as chances de conseguir classificar. Olha o grupo aí, Faelzinho. Você também achou um grupo difícil? O Peñarol tem um técnico que a torcida atleticana conhece bem, que aliás fez a alegria do Toledo. Diego Aguirre, que vem de uma boa campanha no Campeonato Nacional, 7 vitórias em 7 jogos. É tradicional na Libertadores, mais pelo que fez no passado. O Rosário Central não nos traz boas lembranças. Lá é um jogo pegado, é um jogo de muita raça, muita disputa, muita entrega. A gente viajou para lá em 2013, quando a gente enfrentou o News Old Boys. E o jogo do Caracas, que é a logística mais difícil. Quando a gente fala de sorteio, a gente torce sempre para uma logística mais simples. De qualquer maneira, não tem altitude, não tem um bicho papão. O Atlético quase caiu no grupo do River Plate. Como é um meme atual na internet, nesse caso, o maior adversário do Atlético tem sido o futebol do próprio Atlético. Mas isso aí é injustiça com o Felipão, eu já... Por quê, Toledo? O Felipão é um cara que sabe treinar e ele já falou que ele deu um show contra o América. Um show de como se faz cera, de como que segura o jogo. Inclusive, você vai ver isso com a Nadine hoje, hein? Só ele com esses 6 jogos aí, com esse show de não jogar, do Everson cair toda a defesa que ele pula. Ele parece que tem um problema, que cai e fica lá meia hora. Então é isso, ele já está preparando o time para isso. O Galo vai repetir o que fez no Mineiro, vocês vão repetir o que vocês fizeram no Mineiro, ficar de fora também. Não, vamos não. Não, nós nem estamos nessa aí. Então. O que pode atrapalhar o Fael é porque no caminho dele está o time que mais ganhou dele em finais de Mineiros, que é o Cruzeiro, né? Então, meu amigo, tem que repensar essa fala sua aí sobre nós vamos fazer o que sempre fizemos em Mineiro. Toma cuidado, dá uma segurada, jogador. Meu amigo, na história dos clássicos, já que você não gosta de recorte, do primeiro dia que nos enfrentamos até hoje, deu Galo. Acabou o recorte, Galo. Essa maioria de jogos, Bebel, e você que está assistindo a gente, é tipo esse jogo do América com o Atlético. Ganhou, não significa absolutamente nada, não passou. A maioria dos jogos é isso. Era o Cruzeiro disputando grandes competições, mandava lá sub-20, sub-17, o Atlético acabava ganhando. Mas em finais, a grande maioria, quando o Atlético enfrentou o Cruzeiro, tomou taca. Dá uma segurada aí, se você quer falar de final, a maior da história desse clássico foi a final da Copa do Brasil. Você perdeu, jogador. Perdeu. Das que eu ganhei 6. E aí ele tá 12. Volta começa. Agora para a Sul-Americana. Vamos primeiro saber o que o torcedor atleticano, assim como o Fael, achou deste grupo do Atlético. É um grupo mais ou menos, entendeu? Tirando o Peñarol aí, o resto tá mais fácil. E o Rosário Central, time tradicional da Argentina também. Sim, mas com o Galo não tem como não, entendeu? Tá confiante que o Atlético classifica então em primeiro lugar, quem sabe? Em primeiro lugar, com certeza. Desses grupos que saiu aí, o mais fraco é o do Galo, tirando o Peñarol. Tá confiante então? Você acha que o Atlético consegue classificar em primeiro lugar aí? Eu acho que consegue, com a dificuldadezinha, mas consegue, porque acho que o time do Galo tem que entrosar também mais um pouquinho, né? Mas eu acho que dá certo ainda e nós vamos ser campeão ainda no Mineiro, ainda por cima. Fácil, bom, grupo bom. Acho que o Atlético tem que classificar aqui em primeiro lugar, como é que é? Tem que classificar em primeiro, né? Obrigação, né? Tá na confiança? Tô sempre. E teve enquete também no nosso X, né? No @alterosaesp. Pode colocar aí o que o torcedor preferia. Tem aí, Pedrinho, já a nossa parcial? Então, daqui a pouco a gente vai colocar a nossa parcial aí para vocês. Os meninos vão colocar na tela de quem preferia enfrentar, qual que era o grupo que o torcedor atleticano esperava ou times. E agora nós temos os próximos jogos do Atlético diante desse grupo. Pode colocar aí, por gentileza, meninos,
os jogos do Atlético na Libertadores. Isto aí, ó. Primeira rodada já vai ter uma viagem, Fael, Já lá perde para fora. Venezuela. Já perde fora para começar a balançar. Ô, Toledo, deixa quando a gente falar da Copa 381, tem Libertadores agora, Galo, então vamos comentar sobre o Galo. Ô, Isabel, o Atlético era um time que tinha muita dificuldade, eu te chamava aqui no programa de síndrome de Confins. Por muitos anos eu falei no Transporte sobre a síndrome de Confins. Jogava demais dentro de casa, pisava no aeroporto, saía e jogava mal. Eu lembro de que eu fiz uma oração repreendendo isso aqui no programa. Não sei se foi uma oração não, mas aqui o que o Atlético nos últimos anos vem equilibrando as campanhas entre mandante e visitante, isso é fato. É só pegar as estatísticas do Campeonato Brasileiro nos últimos anos. O Galo, inclusive, no ano passado, vinha com a campanha melhor fora de casa do que como mandante. Então, confiando nesse equilíbrio, eu tenho certeza que nós faremos uma campanha de liderança para ter vantagem no mata-mata da Libertadores. E agora vamos falar de Sul-Americana e o sorteio para o Cruzeiro. Agradou? O Cruzeiro tem um protagonismo nas competições sul-americanas e precisa fazer jus a essa tradição. Então eu imagino que o Cruzeiro vai avaliar todas as circunstâncias, tem que fazer a gestão de elenco, tem que gerir cargas de treinamento de atletas, mas a tendência é que o Cruzeiro vá com força total brigar pelos seus objetivos dentro da competição sul-americana. Tá aí o grupo, Hugo Eduardo. Pois é, Bebel. E o que eu falo com todo mundo, e estava falando aqui antes da gente entrar no programa, é que quem quer ser campeão não pode escolher adversários. Aí Inclusive, Toledinho já falou isso, né? Ele interpelou uma vez, ele virou para mim, eu tenho que concordar com ele, inclusive com profissionais de futebol que falaram assim, olha, de fato não tem que escolher, mas se você puder e tiver, de repente, aquela sorte, né, de você ter times com uma logística melhor, principalmente quando o seu calendário é muito apertado, e o calendário do Cruzeiro vai ser muito apertado, porque tem 2 finais, 2 jogos de final de Campeonato Mineiro, e aí difícil para nós, difícil para eles também, porque eles também passam por esse mesmo problema de ter que viajar e depois ter que voltar para BH para poder ter esses jogos aí, esses 2 desafios aí da final do Campeonato Mineiro. E depois tem jogos e embates no Campeonato Brasileiro que vão se intercalar entre jogos de meio de semana e de final de semana. Quando você pega times da Argentina, que podem ser times, por exemplo, com mais tradição em competições continentais, você tem uma logística mais fácil. Na maioria das vezes você pega um avião aqui, desce no avião lá, hotel, estádio, avião e volta para casa. 3 horas é como se fosse para o Nordeste. Né? Agora, quando você pega, por exemplo, um time quando está no Equador, quando está no Peru, quando está numa Bolívia, às vezes você vai até lá, aí você tem que pegar um outro voo. Geralmente o espaço aéreo é um pouco mais complicado, como é o caso, por exemplo, da Bolívia, que lá é bem complicado mesmo esse espaço aéreo deles em termos de comunicação, de voos. Ou você chega numa cidade e aí você tem que pegar na cidade satélite, por exemplo, a capital. E aí você tem que pegar, por exemplo, 300 quilômetros ainda para dentro do país. E a maioria das vezes nesses países é morro, penhasco, altitude. E aí na volta, meu amigo, é aquela loucura para você poder cumprir a sua agenda também dentro do país. Então, nesse ponto, acho que teve uma dificuldadezinha aí quando a gente tem que ir para o Equador, quando tem que ir para a Colômbia. No Chile não tem uma logística tão difícil. Mas aí, nesse caso, realmente, o Cruzeiro vai ter que fretar, inclusive, aviões, porque é bem complicado você poder manter essa agenda. Ô Toledo, a competição é tipo aquele shopping camelô que tem aqui, sabe, dos chineses ali. A Universidade Católica não é o do Chile, o Aliança não é o do Peru, o original já é ruim, você imagina o genérico. O Racing aqui não é o da Argentina, é tipo uma cópia genérica. Pior que eu vou te falar que eu tô com inveja dele. Aí que é o fim do mundo, né? Bom, eu sou genérico e eu com inveja. A minha resposta é simples, rápida e objetiva. Tem time aqui em Minas Gerais, não preciso citar o nome, que ganhou a 3ª divisão da América e quer brigar para se tornar a Taça Libertadores da América. Escondeu a competição, inclusive, e hoje em dia fala, eu fui campeão disso aqui e tudo mais. Enquanto o Cruzeiro ganhou as 4 maiores competições, 5 contando o Recopa, e está muito mais na frente dele do que isso. Isso mesmo, meu amigo. Só que em tradição, o pessoal olha para ele na Libertadores e fala assim, ó, quem que é esse time? Agora, em qualquer competição que o Cruzeiro disputa e fala, putz, é o Cruzeiro. Embaçou, irmão. É muito maior que a Sul-Americana, inclusive, Gão. Como é que é? A Comebol é muito maior. Muito maior? Quem classificava para a Comebol eram as primeiras posições. Nessa bagunça que é hoje que o 16º colocado, como é o Cruzeiro, vai para... Eu fui campeão de Libertadores quando só campeão e vice iam os 2 campeões do país. E ganhei uma Supercopa nessa competição que você menospreza, inclusive, que é muito maior que Comebol. É mais que bodas de prata, inclusive, né? Obrigado. Tamo junto. E o torcedor celeste, achou o quê? O
grupo tranquilo, né? De nome conhecido a gente tem a Universidade Católica e o La Calera, mas eu acho que com o trabalho constante que o Lacamon tá fazendo, e com certeza o Cruzeiro vai conseguir almejar voos altos na Sul-Americana e quem sabe chegar na Libertadores através desse campeonato que dá uma vaga, né? Porque pelo Brasileirão vai ser um pouco mais complicado. Você acha que o Cruzeiro tem que classificar em primeiro lugar aqui, disparado no grupo? Em primeiro lugar, o Cruzeiro vem com uma campanha muito boa, né? Ganhar agora do Galo, agora 3-0 aqui no Mineirão. E começar bem a Sul-Americana. Começar bem a Sul-Americana. Tá meio difícil, mas o Cruzeirão é cabuloso, né? Tá confiante que vai classificar? O Cruzeiro vai dominar a América de novo? Com certeza. Jogos aí na sua ordem, Hugão. O primeiro torcedor só me quebrou porque essa Universidade Católica que ele viu aí não é aquela Universidade Católica que todo mundo conhece. A tradicional. Não. A tradicional é a outra, é do Equador, que eu acabei de falar não da logística mais complicada. Não é. Ou seja, o Cruzeiro tem aí um jogo aí no meio das duas finais, como o Atlético também tem nesse ponto, e tem essa logística aí de viajar para o Equador. O primeiro jogo do Atlético é onde, Fael? Na Libertadores? Caracas, Venezuela. Caracas, então, ou seja, os dois têm uma logística mais complicada para esse jogo, então, ou seja, tá igual as forças nesse sentido aí, né? Agora, o Cruzeiro tem o Alianza também, que não é aquele do Peru, é o da Colômbia, e aí talvez a logística mais fácil seja esse do Chile, porque aí você chega no Chile, e no Chile tem uma logística melhor ali, inclusive em espaço aéreo, em, de repente, estradas, esse tipo de situação. Confesso que não conheço como vai ser essa logística em relação ao jogo da Colômbia. Vou ficar por dentro disso tudo, pedir inclusive informação do Cruzeiro para poder ver como é que é o planejamento de viagem do Cruzeiro, Bebel. Ô, Bel, o Galo também deve jogar no 30 de maio. Como é o dia do meu casamento, eu tenho a cadeira cativa lá, eu estou passando para frente. Quem quiser o terno e o sapato aí, pode pegar. Para casar com a loura no seu lugar? É isso que você tá falando? É sobre isso que você tá falando? Tá só o terno e o sapato. Mas se você não vai no seu casamento e ela vai... A noiva está no E pacote. a Silvia está querendo saber, o casamento é que horas? Depois te falo primeiro. Não, quero saber. É 5? 4h30. Que aí a gente tem que pôr uma roupa diferente, né? Roupa de tarde ou roupa da noite? É meio lá, meio cá.